essa identidade que está conectada com a função também é muito precária. Porque você pode perder sua empresa, você pode perder o seu trabalho, você não pode perder de onde você veio e você não pode perder quem é seu pai. E a igreja é um lugar que te traz muito significado, principalmente a igreja cristã, porque, cara, te dá um pai, com a família esfacelada. A igreja é um porto seguro para as pessoas que não têm um porto seguro fora. Elas estão sozinhas, desamparadas. Muitas vezes falam assim, igreja, essa é a minha casa, essa é a minha família. Às vezes eu tenho um estranhamento disso, falo assim, peraí, meus filhos têm casa e têm família. Isso aqui pode ser a minha segunda casa, a minha segunda família, mas a primeira é lá em casa, entendeu? Só que para muita gente ali é a primeira. Tá trazendo identidade. E o ser humano precisa estruturalmente de identidade. Maravilha, começando mais um Patercast, aqui Antônio Garcia. Aqui é o Abraham. Por que os jovens estão voltando à espiritualidade? Veja você, senhor Abraão, eles estão voltando para a igreja. O que aconteceu? Claro, no nosso ambiente cristão, a gente associa a igreja. Tá. Mas as religiões por aí também estão crescendo. Mas eu acho que é muito impactante o fato de estarem voltando para uma religião que foi tão combatida quanto o cristianismo. Tá. Sabe, que foi tão vilipendiada, tão xingada, tão ridicularizada, e os jovens buscando isso. Eu queria trazer um pano de fundo sobre uma ideologia, se a gente pode dizer assim, uma linha de pensamento, que é o positivismo. Tem um cara chamado Augusto Comte, que no século XVIII, XIX, ele desenvolveu essa teoria, que o positivismo, que falava o seguinte, que existia uma trajetória do ser humano que foi de politeísmo para monoteísmo para chegar numa religião que seria da ciência e da burocracia, em que o ser humano ele então estava amadurecendo até o ponto em que ele não precisaria mais de Deus, porque Deus seria só um mito ou uma muleta para trazer algum conforto para um ser não evoluído. Uma vez que as questões ainda não estavam sendo respondidas pela ciência. Tipo isso. É. Então, por exemplo, os positivistas foram responsáveis pela queda do Império no Brasil. O Duque de Caxias eram todos positivistas. Então, o ponto deles é quem vai reinar será a burocracia, a técnica. O nosso lema Ordem e Progresso é positivista, porque pensa sempre em técnica, a ordem, tudo. E não se importa nem muito com a cultura. É engraçado a gente estar vendo uma volta dos jovens para a espiritualidade, porque é como se o positivo olhar para o Augusto Comte e falar assim, meu amigo, você errou longe. Não deu certo. Não deu certo. Porque existe uma necessidade do ser humano e agora do jovem, que é o mais honesto, eu diria, nos seus anseios, de voltar para a igreja. E é uma espiritualidade que envolve igreja. Eu sei, porque eu tenho filho. E os meus filhos gostam, eles querem. Eles não têm um olhar cínico para isso. Eles têm um olhar realista do tipo, eu quero isso, eu gostaria dessa instituição, eu gosto do sobrenatural, eu gosto do metafísico, entendeu? E a gente está vendo essa expressão crescer, não só no Brasil, em outros lugares também. Sim, principalmente em outros lugares. As principais pesquisas, até onde eu sei, estão vindo dos Estados Unidos, Uau. o que é muito impactante. Então, assim, pensando sobre isso, diversos estudos apontam que novas gerações continuam buscando significado e propósito. Mesmo em sociedades altamente tecnológicas, perguntas fundamentais permanecem. Qual o sentido da vida? O que significa viver bem? E existe algo além do material. E a religião é a única que consegue dar respostas convincentes para essas perguntas. Você não tem nenhuma religião, você não tem nenhum cânon que é de fato, que é compreensível. Porque se você fala sobre energia, tudo, você não tem respostas objetivas para as coisas. Quando você olha para religiões, por exemplo, o islamismo, ou o cristianismo, o judaísmo, você tem respostas. Assim, o sentido da vida é esse. Nós vamos para este lugar. Deus é tal pessoa. Ele tem essa personalidade. Isso oferece respostas para esses anseios que são sentido da vida, o que significa viver, qual que é o propósito, para onde eu vou, você entende? Como você disse, as coisas materiais, palpáveis, elas não conseguiram atender essas respostas, não conseguiram resolver esse anseio, e aí as pessoas estão procurando uma resposta direta. E a religião já não é aquele lugar onde é um refúgio das emoções, um refúgio do que você não conhece. Você já conhece muita coisa. Você quer agora algo mais concreto nessa resposta. Sim, olha que interessante isso. Quando você tinha uma sociedade com tantas necessidades básicas, você se apoiava muito na religião como uma fonte de provisão. Então, uma sociedade rural... Chuva.
chuva, pelo amor de Deus, entendeu? Literalmente é Desde isso que eu falei. dança da chuva até Deus me disse que vai chover. Exato. Ou então, Deus me dá a lavoura que ela cresça. Quando você vem para a Revolução Industrial e o homem começa a tomar controle sobre tudo e vai ficando mais longe do campo, Deus o quê? Já não tem assim, meio que eu estou no controle, eu faço o meu destino e tudo. Mas isso, me parece que isso esgarçou até um ponto em que o homem, de fato, agora ele está livre da necessidade de provisão, mas ele, ao se libertar de tudo isso, ele ficou, assim, o bebê foi embora junto com a água suja, entendeu? Então, o sentido e o propósito foram embora, porque enquanto você tinha que ir para a igreja e você orava para ter chuva ou para que o milho crescesse, no pacote vinha o sentido da vida, vinha quem é Deus, vinha qual que é o seu propósito, de onde você veio. Tá bom, não preciso mais disso, então não preciso mais de Deus. Falei, mas pera um pouquinho, você levou embora o meu sentido também, entendeu? Agora eu fiquei sem nada. Agora eu estou nu nessa situação aqui. Antes estava mais difícil, mas pelo menos eu sabia quem eu era. Você trouxe a Revolução Industrial, você sugere ou é de fato ali começa uma mudança de comportamento? Cara, a Revolução Industrial ela é muito marcante. Tem uma mudança muito grande, tem um monte de fatores e um monte de consequências da Revolução Industrial, mas um deles é o êxodo rural. Eu e você estamos aqui na cidade. Eu tenho a fazenda, eu sei o que é você falar, precisa chover. Os caras de lá, eles já estão acostumados com esse desconforto e não tem ateu, entendeu? Não tem ateu. Não tem ateu. Não, o bicho fala, Senhor, eu preciso de chuva, manda essa chuva, pelo amor de Deus. Aqui vamos trocar Sabesp. Exato. Então, se a internet cai, você vai falar, o que aconteceu, entendeu? Por que está acontecendo? É que a gente, eu e você, a gente tem dentro da nossa cosmovisão, o cristianismo ele está inserido. Então, a gente espiritualiza coisas. Mas se você é ateu e você não tem isso já dentro da sua cosmovisão, você não tem o que espiritualizar. As coisas têm causa e consequência. Eu trabalhei, eu ganho. Eu não trabalhei, eu não ganho. Tá? Você vai vivendo assim. E aí você percebe no final do dia que você está sem a coisa mais importante de todas, que é meaning, sentido, significado, de onde eu vim para onde eu vou. A gente trouxe aqui 3 fatores que ajudam a explicar esse movimento. O primeiro é esse que você trouxe, a busca por sentido. A prosperidade material nem sempre resolve questões existenciais. Sim. Só que, já na sequência, nós temos aqui os limites do materialismo. Uma visão puramente material da vida, muitas vezes, deixa lacunas. Com a Revolução Industrial também, muitas pessoas começaram a ter acesso a coisas que elas não tinham antes. Todos começaram a ter essas coisas. E aí já não é talvez uma competição em muitos lugares de eu tenho, você não tem. Eu já tenho e eu percebo que isso não é suficiente ou estou sempre insatisfeito. São essas lacunas? Sim. Tem um autor que eu gosto muito, se chama Viktor Frankl. É um psicoterapeuta, inventor da logoterapia. E ele monta toda a teoria dele em cima de sentido. A cura para todos os males seria entender qual o sentido pelo qual você vive e trabalhar em cima disso. Quando o seu sentido é o próprio prazer e o próprio conforto, isso é insuficiente para te trazer um sentido. E nesse momento o ser humano começa a colapsar, falando assim, eu preciso de algo maior do que eu mesmo. Então tem gente que vai para o assistencialismo. Beleza, você já encontra um pouco mais de sentido, porque você está ajudando as outras pessoas. Mas ainda assim, no final do dia, você começa a ver a natureza humana, as coisas que são tão decepcionantes, e fala, putz, cara, não é suficiente. É nesse momento que o ser humano chega na religião e fala assim, beleza, agora eu entendi. Agora eu encontrei. Isso aqui está me satisfazendo. Então, o materialismo ele tem uma utilidade precária e insaciável. Você não consegue saciar a sua ânsia porque não tem um fim. Porque, de fato, você consegue comprar alguma outra coisa, e alguma outra coisa, e alguma outra coisa, e isso te leva à comparação. Conversando lá em casa, eu falei assim, a gente precisa parar de se preocupar em como gastar, a gente precisa começar a se preocupar um pouco mais em como ganhar. Porque o gastar não tem limite. O ganhar te leva, pelo menos, a construir alguma coisa, ter um pouco mais de propósito. E quando você começa a falar sobre ganhar, é ganhar para quê? Não ganhar para gastar. Ganhar para construir. Você já começa a trazer o conceito de propósito e construção embutido dentro da sua ambição de ganho ou a sua ambição de crescimento, entendeu? E não simplesmente consumir. E o terceiro ponto, o desejo do pertencimento. Boa. Quando você se conecta com uma igreja, deixa eu dar
3 passos para trás. De novo, voltando para a Revolução Industrial e tudo mais. Quando você estava numa aldeia, ou você estava numa fazenda, ou você estava no campo, em geral, você tinha menos pessoas, menos gente e mais conexão, mais senso de comunidade. À medida que vai todo mundo para a fazenda, para a cidade, vai gerando uma desconexão. Na cidade, ninguém é de ninguém. Ninguém se conhece. Está todo mundo ali que veio de algum lugar. Antigamente, você falava o Abraham, filho de tal, ou o Abraham de tal lugar. Hoje em dia, as duas coisas estão desconectadas. É o Abraham, dono de tal. O Abraham Que trabalha em tal que lugar, trabalha ou que em tal. faz tal coisa. Só que essa identidade que está conectada com a função também é muito precária. Porque você pode perder sua empresa, você pode perder o seu trabalho, você não pode perder de onde você veio e você não pode perder quem é seu pai. Então, a identidade está firmada hoje em bases muito mais frágeis do que antigamente. E a igreja é um lugar que te traz muito significado, principalmente a igreja cristã, porque, cara, te dá um pai. Beleza, agora eu sei quem eu sou, eu sei de quem eu sou filho, e eu pertenço a essa comunidade, onde todas as pessoas pensam parecido comigo, a gente tem a mesma cosmovisão. Isso traz, cara, hoje, com a família esfacelada, com a forma como as coisas estão acontecendo, a igreja é um porto seguro para as pessoas que não têm um porto seguro fora. Elas estão sozinhas, desamparadas. Muitas vezes falam assim, igreja, essa é a minha casa, essa é a minha família. Às vezes eu tenho um estranhamento disso e falo assim, peraí, meus filhos têm casa e têm família. Essa aqui pode ser a minha segunda casa, a minha segunda família, mas a primeira é lá em casa, entendeu? Só que para muita gente ali é a primeira. Cara, é muito louco, porque está trazendo sim pertencimento. E um dos fundamentos da identidade é pertencimento. Então, quando você fala, eu pertenço a tal família, você fala, eu sou. Hoje, eu pertenço a tal igreja, eu sou. Está trazendo identidade. E o ser humano precisa, estruturalmente, de identidade. E quando a comunidade, a igreja, fica gigante, você acha que esse senso de pertencimento continua por causa dessa identidade de agora eu tenho um pai? É suficiente? Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, quando a igreja fica gigante, ela começa a se subdividir. E é bom isso? Eu acho bom. Tá. Porque a igreja gigante é a mesma coisa que a cidade, entendeu? Você se perdeu naquela multidão. Então, é importante que a igreja, isso a meu ver, né? Ela vá formando pequenas igrejas dentro dela, que são clusters que você reconhece as pessoas, vocês se conhecem. Que até podem fazer parte de um grupo só, mas estão... São as células, ou às vezes um ministério que você atua, porque as pessoas precisam desse pertencimento menor. Você sabe que tem duas informações que são interessantes para isso, que é, a primeira eu ouvi dos índios americanos, quando chegava num determinado número de pessoas numa aldeia, numa tribo, eles multiplicavam e faziam uma outra tribo. Acho que era 400. 400 ou 500. É. Tinha alguma coisa assim. E os chimpanzés, naquele Chimp Empire, fazem a mesma coisa. Chega num certo ponto, eles multiplicam. Por quê? Não é mais administrável, entendeu? E quem liderava gente demais. E só que o ser humano não fez isso. O ser humano é quanto mais melhor, quanto mais melhor. E eu acho que você vai perdendo a qualidade na liderança, as pessoas vão ficando distantes. Então, o modelo de igreja gigante, para mim, só funciona se ela se traduzir em pequenas igrejas ali dentro, que não precisam ter uma autonomia administrativa, mas que tenham uma facilidade de identificação pessoal, sabe? Muito louco, muito bom. Faz sentido isso para você? Faz. E aí você vê grandes organizações, seja empresa, seja igreja, seja os chimpanzés, aí você só vai ter a resposta na burocracia. E aí, para aquele cara que está lá, o burocrata, só vai lá, tem que fazer porque tem que fazer. É assim porque sempre foi. Eu também não sei se, quando você tem um aglomerado muito grande, você vai empurrando a liderança muito lá para cima, sabe? E aí vai ficando também desumanizado. Não sei se é bom isso. O melhor é que seja alguma coisa um pouco mais horizontal. Tem um livro, se chama Utopia, de um cara chamado Thomas Moros, que eu acho muito legal. A proposta do livro é por que eu vou conquistar outros países se eu já tenho o meu país aqui? Só que aí, no livro, faz algum tempo que eu li, do que eu me lembro, esse rei desse país, ele se via obrigado a conquistar outros porque outros estavam fazendo isso. Se ele ficasse muito pequeno, ele seria conquistado. Então ele acaba tendo que crescer para não ser engolido. E ele fala, que droga, eu não queria isso. Eu queria ficar na minha aqui, entendeu? Sorte de países hoje como Mônaco, que a situação está confortável, eles podem ficar pequenininhos lá tomando conta da vidinha deles. Porque houve um tempo em que não era possível isso. Às vezes vejo
como essa ânsia de crescimento até em empresa, sabe? Essas consolidações de setor, você vê acontecendo. Chega uma empresa, ela é pequena, ela fala assim, se eu não buscar a venda, se eu não for intencional nisso, eu vou ser carregado nesse processo. Então, pelo menos eu tomo conta, eu controlo hoje da forma como está acontecendo. A gente deu uma volta grande para falar que os jovens, numa sociedade tão fragmentada, tão esgarçada como está hoje, eles estão buscando um lugar onde eles encontrem sentido, onde eles consigam ir além do materialismo e onde eles consigam se sentir pertencentes. E tem um ponto que é uma oportunidade para os pais, que é a oportunidade de, nesse impulso, conseguir transmitir valores espirituais. Você e eu somos de uma geração que já vem com uma tradição religiosa. O nosso desafio para essa próxima geração é não ter saber que não existe mais aquela obrigação de ir para a igreja, mas sim uma opção. Eles são livres, já não tem mais a sociedade empurrando, eles são livres e eles estão indo porque querem. Então, o nosso papel hoje é transmitir os valores da forma mais honesta, mais complexa, mais completa possível, porque eles estão querendo. Que a gente não estrague isso, entendeu? Sendo religioso, sendo demasiadamente justo com eles. Assim, beleza, você está querendo, eu vou dar para você a melhor experiência possível com muita verdade. Faz sentido, não? Muito, muito. Eu venho de terceira geração de cristãos e em algum momento também eu me via fazendo só porque sempre foi. Isso que você trouxe nos dias de hoje faz muito sentido, porque o meu filho, ele não tem que fazer porque sempre foi. Ele aprendeu de um jeito diferente. Muito bom. Sabe que eu pensando, eu já sou dessa geração, porque com 15 anos eu tive a opção de não ir mais para a igreja. E eu fui... Sou filho de imigrante. Pode ser. Eu fui encontrar a igreja 10 anos depois. E aí foi espontaneamente. Eu vejo que os meus filhos já entraram numa família que já tinha isso, que já tinha alguma tradição religiosa. Mas eu sinto que eles também estão buscando algo que é genuíno. Eu faço até uma analogia à minha conversão. Eu me converti quando eu escutei o evangelho pela primeira vez. Mas eu já tinha escutado inúmeras vezes em coreano. Quando eu escutei em português, eu falei, eu quero isso. Tá brincando? Que doideira. Tinha 12 para 13 anos. Que coisa, hein? Eu só ia porque sempre fui, sempre tive que ir. Interessante. Esse foi nosso episódio de atualidades, por incrível que pareça. Atualidade. É uma atualidade. É bem atual. Espero que você tenha gostado. Comente, compartilhe e nos vemos na próxima. Deus abençoe. Abraço.